Capítulo 6 de Gênesis. Eu sei que os irmãos estudaram esse assunto no SEAB, no CETEB, mas também posso entender que não leram como eu faço aqui. Eu estou fazendo isso em termos de um estudo mais ou menos dos assuntos. Por exemplo, eu hoje estava lendo de quem era filho Abraão, qual é a descendência dele, de onde ele vem, quem era o pai. Então eu estava lendo hoje de manhã, não para mim, assunto para próximas oportunidades. Capítulo 6, verso de número 1 até verso 10. Aliança com Noé será esses dias que nós vamos falar. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Isso aqui é para, ele cortou a idade para não permitir que vivesse muitos anos, porque ia destruir todos por causa do mal. Naquele tempo havia gigantes na terra também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome da antiguidade, ou na antiguidade. Viu o Senhor, isto aqui, irmão, preste atenção. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhes pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Verso 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Oremos. Nosso Deus e Pai, cobre-nos com a tua graça nesta meditação. Ajuda-nos na compreensão de alguns pontos aqui, Pai, para que nós possamos, Senhor, melhorar o nosso conhecimento da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e assim poder até te servir melhor, um coração muito mais profundo em Ti. Nós te pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Ok, se você tem que sair, faça agora para a gente ficar mais atento. Eu convido os irmãos para olhar para esta aliança com Noé como um ponto central, porque esta aliança com Noé, ela tem uma semelhança muito grande com a vinda do Senhor e com o dia do arrebatamento da igreja. Então aqui você vê como que um pano de fundo do que será lá na frente. Então, para mim é o ponto central. Por quê? Porque no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vemos a razão desta aliança. Uma geração seria e foi destruída por causa de quê? Da corrupção
falta de temor a Deus. Então, se você depois puder, não agora, porque se você ler agora, você não vai aproveitar o que eu vou falar. Mas se você ler capítulo 4 e 5, fala do primeiro homicídio, fala dos descendentes de Caim, que foi uma geração que gerou toda esta violência, vamos assim dizer, porque quando ele matou o seu irmão, você descobre que a geração dele de Caim se tornou uma geração perigosa. E esta geração passou a ser uma geração corrupta ou cheia de corrupção moral, carnal, e isto foi que provocou a ação de Deus. E aqui você descobre, para nós podermos nos colocar no capítulo 4, verso 25. Abra a Bíblia, por favor. Se eu não concluir hoje, eu convido os irmãos, por gentileza, para o próximo domingo, nós estaremos aqui. Só para você entender como é que funcionou isso. No capítulo 4, verso 25, dá uma olhada aí, por gentileza. Tornou Adão a coabitar com a mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Verso 26, a Sete nasceu-lhes também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, que vai dar sentido a Noé, que vai dar sentido ao chamado de Noé. No capítulo 5, só para vocês se posicionarem, diz o texto, fala de uma geração que nasceu deste rapaz, e vai dizer todos eles aqui. Vamos ler a partir do verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, por quê? Porque Deus o tomou para si, a mesma posição que aconteceu com aquele que subiu na carruagem de fogo. Você lembra de quem? Elias. Só para você. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Qual é o nome do filho? Qual é o nome dele? Pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Quando ele disse lá a terra ia ter problema. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. De onde vai nascer a próxima geração pós-dilúvio. Só para você ter uma noção mais ou menos de como aconteceu Então nós descobrimos aqui que naquele período as pessoas viviam muitos anos. E quando Deus limitou a 120,
foi para que essa geração não se estendesse mais até o dilúvio. E ali foi cortado, o homem não vivia mais do que isto. E eu acho que hoje ela está se cumprindo, que o ser humano está vivendo um pouco mais do que no passado. Portanto, nós agora vamos entender, nós vemos o fio que Deus usou para preservar, né? Saiu da descendência de Sete, porque Sete era um dos filhos agora que iria dar sentido à geração. Porque foi de Sete que nasce Enos, que começou a adorar a Deus. Daí teve uma família que voltou os seus olhos para Deus. Daí vem em versos 6 a 8, que você olha essa geração que nós vemos. Daí surge o chamado de Noé. Por que Deus chamou Noé? Porque a Bíblia diz que nós já acabamos de ler. Por quê? A história de Noé diz assim: era Noé o que? Homem. Capítulo 6, verso 9. Leia. Eis a história de Noé. Noé era homem o quê? Justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E Noé, então, quem eram os contemporâneos dele? Todos aqueles que estavam vivendo em corrupção. Ele estava no meio de uma geração muito corrompida moralmente, diante de Deus, não havia temor. E ele estava no meio desta geração, e eu comecei a pensar, a igreja do Senhor hoje, ela está vivendo, irmãos, ouça o que eu vou te dizer, a igreja hoje vive num mundo de corrupção muito forte. E como esta igreja do Senhor, ela vai hoje poder existir, se ela não for uma igreja de adoração, de louvor, que busque a Deus e que não se misture com as coisas erradas deste mundo? Não vai conseguir. Você descobre a luta que você está tendo para os seus filhos não entrar para o lado da corrupção, das coisas erradas deste mundo. Por quê? Então, como a igreja vai se manter? E nós vemos igrejas, então, que estão dando as mãos às coisas erradas, porque não querem enfrentar. Então é preferível fazer o que o mundo quer. Sofremos às vezes aqui na igreja algumas pessoas, mas essa igreja aí, ela está cerceando, tirando a liberdade das pessoas, porque a pessoa tem que ter liberdade. Eu não tiro a liberdade de ninguém. Se quiser ir para o mundo, que vá. Mas a igreja não tira a liberdade. A igreja é uma igreja que volta o coração para Deus. E não venha para cá com essa ideia de que pensar que a igreja que pula, que dá cambalhota, que anda de bermudão dentro do púlpito pregando. Aqui não tem isto. Porque eu entendo que o altar de Deus ainda é o altar dele. E eu, se permitir, eu serei tão corrupto quanto. Esta é a maneira que eu entendo de igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de corrupção. E às vezes, forçado até pelas circunstâncias, como diz lá o texto, as pessoas estão sofrendo as coisas, vivendo dentro de um mundo corrupto. Como a igreja vai perceber? Noé estava vivendo exatamente naqueles dias, que os seus contemporâneos ali eram corruptos. E isto provocou então a uma ação divina, que Deus disse: eu vou ter que terminar com toda esta geração, porque se ela prosseguir assim, como será esta geração? Eu sei que são lutas tremendas que a gente enfrenta para isso. Vamos ver então o teor desta aliança com Noé. Como também por causa da corrupção do homem, vemos a segunda tragédia. Qual foi a segunda tragédia que aconteceu?
o extermínio de toda uma geração, parcial, porque sobrou Noé. Nós vamos ver a história da arca depois, mas só para você entender, a primeira foi quando Adão não suportou a oferta da serpente. E quando você fala em serpente, olha para mim, não pense que é uma cobrinha, não, é Satanás. Ouça isto, não é uma pequena cobra, é um espírito satânico que trabalha de uma maneira muito forte. E por que isto acontece? Satanás perdeu a santidade que ele tinha diante de Deus, porque a Bíblia diz que ele era, o nome era Lúcifer, anjo de luz. Ele ministrava diante de Deus, e ele não suportou Deus está no trono de glória e ele servi-lo. Ele quis tomar o espaço. Ele diz: não vai ficar assim não, eu quero também entrar nesse lugar. E ele então, como acontece nos dias de hoje, começou a seduzir um grupo para se unirem a ele, para poder tomar o lugar de Deus. O que aconteceu? Deus mandou, tirou da eternidade e jogou para a terra. E com ele veio a terça parte dos anjos, que se tornou os demônios, que são os atormentadores. Então você tem que entender que eles perderam a santidade. Então são demônios perversos que induz e seduz as pessoas a fazerem as coisas erradas. Então não pense a você, quando faz uma coisa errada, não, é porque a pessoa está induzida e seduzida por este espírito, que você não vê, mas ele entra aqui, no que você ouve, aceitando determinadas situações. E isto é muito perigoso, perigoso demais. E eu queria compartilhar com os irmãos. Eu não sou professor. Isaías capítulo 14. E eu dou muito valor a quem é realmente professor, que tem capacidade de dar aula e entende bem dos assuntos. Eu tenho lido muitos assuntos, mas eu sou obrigado a dizer a você, eu tenho meus limites. Eu não sou. Isaías 14. Você descobre que a Bíblia, os salmistas, estes homens, é tremendo você ver essas coisas pós-dilúvio. Estes homens, como eles traziam de Deus. No capítulo 14, só para você entender, verso 12, 14 e 12, leia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, o quê? Tu que debilitava as nações, porque tu dizias no teu coração, o que ele dizia? Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Só que isto não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o Senhor tirou de lá. Volte para o coração para mim um pouquinho aqui, aliás, a sua atenção. Só para a gente poder acertar aqui algumas coisas.
Portanto, a razão por que Deus deu o dilúvio, qual foi? A razão, a degradação do ser humano, ou seja, a corrupção dos valores morais, rompido com o Senhor. As restrições estabelecidas pelo Senhor não foram atendidas por eles. Ao invés de seguir ao conselho do Senhor, ouça o que eu vou te dizer, eles se aliançaram a Satanás. Ouça isto, porque neste mundo você tem que estar em aliança. Se você não está aliançado com Deus, você está aliançado com o espírito das trevas. E Satanás, esse brilhante anjo de luz que era, e agora ele passou a ser o sedutor, cativando pessoas. Então muitas pessoas, uma grande parte, você vê quando uma pessoa entra neste espírito de matar, de roubar, de destruir e de fazer tantas misérias, essa pessoa está aliançada com Satanás, ou seja, pegou para a vida dele todo o poder maligno para poder expressar aquilo que Satanás quer. É, meu Deus mesmo, isso é sério. Isso é sério. As pessoas pensam que isso é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isto que está acontecendo e aconteceu e que está acontecendo é mais sério que nós possamos imaginar. A crueldade de um homem pegar uma menina de 6 anos, estuprar a criança, enforcar, botar dentro de uma mala. E esta menina é sobrinha de uma pessoa que vem aqui na igreja, que aconteceu há poucos dias. Você pensa que isto é, porque não. Uma pessoa dessa está aliançada com Satanás para ser uma serpente perigosa para a destruição. E as pessoas não entendem isto. As pessoas pensam que isso é uma brincadeira. Quando você vê pessoas cercar aquele monte de carro na rua aí, matar pessoas inocentes, você pensa, essas pessoas estão aliançadas com Satanás. Eu li esse assunto, eu fiquei com temor mais ainda de Deus, porque isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. As pessoas que vivem dentro deste mundo, tanta maldade, tanta coisa errada, e ainda tem alguns crentes que dizem, mas o mundo é assim mesmo. Para com essa, rapaz, fala, sem essa, entenda isto. Quando você olhar essas coisas, olha a atuação diabólica. Qual é a razão da igreja pregar? Pregar é para tirar as pessoas das trevas. O evangelho é o único poder que tira o homem das trevas. Não é ser bonzinho, não é, é único. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o evangelho resgata o homem das trevas, do poder maligno. Porque do contrário, ele vai viver a sua vida inteira neste mundo perdido. E a razão de nós pregarmos aqui de vez em quando, está orientando, irmão, cuidado com isso, cuidado com isso. Nós estamos dizendo assim, não caia nessas armadilhas. Não caia. Porque você vai sofrer as consequências. Quanta miséria tem acontecido. Portanto, este foi o grande problema. Paulo vai falando para o Novo Testamento muitas coisas. Vou usar um exemplo só. Se você quiser abrir Romanos, capítulo 3. Porque todos eles daqui depois vão fazer referência a este acontecimento.
Lembrando aos irmãos que eu não estou dando uma aula teológica, porque eu não sou teólogo. Eu estou tentando transferir das Escrituras um pensamento e uma unção que Deus tem colocado na minha mente para alertar a igreja. Só isso que eu estou tentando fazer. E creio que a gente vai conseguindo. Romanos, capítulo 3, versos 9 a 12, para você entender. Todos os homens na condição de pecadores, diz lá. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de quê? Do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem atenda, não há quem busque a Deus. E o que está escrito no verso 12? Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aqui ele diz a razão. Verso 13, leia. A garganta deles é o quê? Sepulcro aberto. Com a língua urge engano. Veneno de víbora é nos seus lábios. Verso 14. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. E aqui é o segredo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é muito sério. Daí você vai descobrir a luta que a igreja tem para pregar o evangelho. Por que que tem luta? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Todo este mal teve início com a queda de Satanás, como eu estava dizendo, que desceu da presença do Senhor, não, foi expulso da presença do Senhor e veio para a terra com seu espírito de miséria. Agora pergunta, irmão, diante de todo este mal, Deus viu uma família vinda de Sete, que voltou o coração para Deus. Que coisa fantástica é isso, para você observar. Fala de Noé, com quem Deus fez uma aliança para preservar a próxima geração através de Noé e sua família, que é esta geração pós-dilúvio, e que ela vai terminar com a vinda de Cristo. E daí tem muitas coisas que vão acontecer dentro desse aspecto todo. E aqui você descobre que quando chega no capítulo 6 e verso 11, Deus então faz esta aliança com Noé, dizendo: rapaz, eu não vou mais fazer isto, porque eu vejo que o ser humano é assim mesmo. Agora você descobre, mesmo após o dilúvio, aquela geração tendo sido toda destruída, você não pode ignorar que quem entrou pós-dilúvio também eram seres humanos que vinham da mesma queda de Adão. Vem com o mesmo sentimento de mal. Por isso é que você vê que as gerações se seguiram. Mas dali começou pessoas se submeterem ao governo de Deus. E você vê como isso é difícil, né? Você se submeter ao governo de Deus, né? A gente é cara dura mesmo, não é verdade? Queixo duro, né? A gente sabe da verdade, mas a gente insiste em não obedecer. Eu não vou concluir hoje, não, eu vou parar por aqui, porque semana que vem nós vamos entrar nesta aliança pós-dilúvio, quando Deus aconteceu tudo. Quem foi que entrou na arca?
entrou parte de uma geração que viveu naquele mundo, mas uma geração que tinha um sentimento de temor a Deus. E dali você vai descobrir que vai chegar daqui a pouco em Abraão. Quem era Abraão? De onde vem Abraão? Depois, lá na frente, você vai ver Moisés. Isso é fantástico. Isto nos leva, irmãos, a ver o fio que vai nos conduzir a Cristo. Repita comigo. Isto nos leva a ver o fio que vai nos conduzir a Cristo. Isso fica para domingo. Sem abrir a Bíblia. Ouça bem, sem abrir. Pode fechar a Bíblia. Gênesis capítulo 3, não abra. Você não vai ser tentado a abrir, não é para abrir. Bíblia é fechada. Gênesis capítulo 3, verso 15, o que é que diz? Todo mundo falando ao mesmo tempo? Não sei. O que é que o Senhor diz? Nascerá um, porém inimizade, nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso que eu vou dizer a você para concluir. Olha para mim, Satanás não tem todo o poder. Porque quem tem todo o poder é Jesus. Mas se você não vive no poder de Jesus, você está vivendo de uma maneira frágil, com muita abertura e tendência até de cair na mesma armadilha de Satanás, porque ele tem o seu poder. A serpente está com a cabeça amassada, mas ela não está morta. Ela será totalmente destruída lá no final. Vai junto com os ímpios. Quem rejeitou a Cristo, todos serão mergulhados para o inferno. Isso é sério demais, né? Ai, Jesus, eu espero que semana que vem você volte aqui em nome de Jesus, porque vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando Deus faz uma aliança com Moisés, dizendo: não posso, eu tenho que mudar. E mudou algumas coisas, mas a geração continua a mesma. Vamos ficar de pé, meus irmãos.